Saudações, chamo-me Nalton Alberto Mutumani e na presente apresentação irei falar da norma contabilística de relato financeiro 17, que fala das locações. Durante a minha apresentação, irei falar do objetivo da presente norma 17, que fala das locações. Irei falar dela quanto ao âmbito, quando é aplicada. Trarei também alguns conceitos para melhor interpretação. Irei trazer alguns tipos de locações e também trarei cá um caso ou alguns casos práticos para garantir melhor percepção da norma e outros aspectos fundamentais. E sem mais delongas, esta norma ela tem o objetivo de estabelecer as políticas contabilísticas tem o objetivo de estabelecer as políticas contabilísticas a aplicar e as divulgações a fazer em relação às locações para os locatores e locadores. Ou seja, a presente norma ela vem estabelecer, ou seja, dizer quais políticas, quais tratamentos contabilísticos, quais princípios contabilísticos nós devemos aplicar e quais divulgações relativas à contabilidade devemos fazer em relação às locações, que geralmente são para os locatores e locadores. Ou seja, ela vem para sanar todas as dúvidas no que concerne à contabilidade no aspecto das locações. E podemos estar a se perguntar o que é locações, quem são os locatores e também quem são os locadores. Irei tocar mais abaixo, irei explicar alguns conceitos para melhor percepção do que é locação, quem é o locator e quem é o locador. E esta presente norma, as locações, ela, quanto ao âmbito, ela é aplicada quando a contabilização de todas as locações, desde que não sejam, ou seja, ela é aplicada em todas as locações, excepto quando as locações para explorar os minérios, como petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares. Ou seja, ela não é aplicável a esses aspectos quando as locações são para explorar os minérios, petróleo, gás ou também recursos minerais que não são renováveis ou algo parecidos com esses. Nós não podemos aplicar essa norma das locações a aspectos similares a esses. E também não podemos aplicar a licenças relativas a películas cinematográficas, a gravações em vídeos, a peças de teatro, também a textos manuscritos, ou patentes e direitos de autor. Acho que todos sabem o que são películas cinematográficas. Estamos a falar de cinemas, as gravações de vídeos, peças de teatro, muitos acompanham, creio eu, ter textos manuscritos, a patentes. A esses aspectos nós não podemos aplicar a norma de contabilidade de relato financeiro 17, que é relativo às locações. E como eu disse que faria, trago alguns conceitos, onde irei começar pela locação, que vou definir a locação como um acordo pelo qual o locador transmite ao locatório, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo previamente acordado. Ou seja, locação ela é um acordo onde quem detém o bem, o ativo, que é o locador, transmite o mesmo ativo ao locatário. Ou seja, ele transmite em troca de pagamentos, ou seja, pagamentos monetários físicos ou série de pagamentos, o direito de usar o ativo por um período de tempo que foi acordado entre eles por um contrato verbal, por um contrato escrito. Ou seja, eles sentam e conversam, e o locador, que é o dono, aquele que detém o ativo, decide transmitir ao locatório o mesmo ativo. Por exemplo, pode transmitir um edifício administrativo, entre outros aspectos. E o locador, como eu disse, é quem cede o ativo ao locatório. Neste caso, o proprietário é o que cede o ativo. Sou o dono, sou o locador. A quem tem o direito de usar o ativo.
a princípio, antes de transmitir ao outro, o dono. E o locatório é aquele que recebe o bem do locador, ou seja, é ele que vai usufruir do bem por um período de tempo que foi previamente acordado entre os dois, como eu disse anteriormente, por um contrato escrito ou verbal. E também trago cá alguns tipos de locações, onde irei começar pelas locações financeiras. Geralmente é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo ao locatório, que paga rendas e juros ao locator. Ou seja, a locação financeira é uma locação, um acordo que transfere substancialmente, ou seja, transfere todos os riscos que estão inerentes à propriedade desse mesmo ativo que está a ser transferido pelo locador. Ou seja, quando transmite-se esse ativo ao locador na locação financeira, todos os riscos que estão inerentes, ou seja, estão em cargo dessa locação, desse mesmo ativo, é quando tratamos de locação financeira. E quando há vantagens, quando há os riscos e vantagens inerentes à propriedade desse ativo, é o locatório, que esse é quem paga rendas e juros ao locador, ou seja, aquele que é transmitido o ativo e passa a pagar as rendas, os juros ao locador, ao dono. E trago aqui alguns exemplos do diário geral, quando trago locação financeira na ótica do locatório e na ótica do locador, onde irei começar a mostrar como é que podemos fazer lançamentos na ótica do locatório, onde como primeiro lançamento na ótica do locatório, eu usei a conta 32, que fala de ativos tangíveis, 322, equipamento básico, acreditar a conta 46, que fala de outros credores, a 4614, que fala de fornecedores de investimentos de capital. Como histórico da primeira atividade, coloquei pela celebração do contrato entre ambos. E como segundo lançamento, na ótica de locatório, usei a conta 46 a débito, outros credores, a subconta 4614, que fala de fornecedores de investimentos de capital, locações, neste caso, e a débito usei a conta também 69, que fala de gastos e perdas financeiras, a subconta 6919, que fala de outros juros, e acreditar a conta 12 bancos, a subconta 121, que fala dos depósitos à ordem, onde na segunda atividade eu coloquei como histórico pelo pagamento. E como terceira atividade, o terceiro lançamento, usei a conta 65 a débito, que fala das amortizações do período. Isso acreditar pela conta 651, que fala de ativos tangíveis, a debitar, e acreditei a conta 38, que fala de amortizações de período, e a subconta 382, que fala de ativos tangíveis, porque trata-se de um ativo tangível. Como história, eu coloquei pelas amortizações. E na ótica do locador, fazem-se dois lançamentos. No primeiro lançamento, use essa conta 41 clientes, 411 a subconta a débito e a crédito a conta 32 ativos tangíveis, 322 como subconta que fala de equipamento básico. Como histórico, coloquei pela venda. E como segunda atividade, ou seja, o segundo lançamento, usei a conta 12 a débito, com a subconta 121 depósito à ordem, usei a conta acreditar 76, que fala de outros ganhos, os rendimentos e ganhos financeiros, pela subconta 7699, que fala de outros, acreditar também pela conta 41, que fala de clientes, a subconta 4111, que fala de clientes conta correntes, onde como histórico coloquei pela contabilização da renda. E também trago aqui a locação operacional, como outro tipo, na ótica do locatório e locador. Trago aqui um exemplo também do diário, como podemos fazer lançamento na ótica da locação operacional, na ótica do locatório e locador. Irei começar pela ótica do locatório, onde fiz dois lançamentos. Primeiro lançamento, a conta
A debitar a conta 32 ativos tangíveis pela subconta 322 equipamento básico. A acreditar a conta 46 que fala dos credores pela subconta 4614 que fala de fornecedores de investimento de capital, ou seja, alocações. Como história que eu coloquei pela celebração do contrato. E como segundo lançamento, náutica do locatório na alocação operacional. Usei a conta 63 que fala de fornecimento de serviços. A subconta 463.232 que fala de rendas e alugueres. É acreditar pela conta 121 que fala de depósitos a ordens. E como história eu coloquei pelo aluguer. E também do lado direito tem o lançamento náutica do locador, onde o primeiro lançamento usa a conta 41 clientes 411 clientes conta corrente. Acreditar a conta 32 que fala de ativos tangíveis, 322 equipamento básico. E como histórico coloquei pela venda. E como segunda atividade do segundo lançamento náutica do locador, usei a conta 72 que fala da prestação de serviços, 726 que fala de descontos e abatimentos. Acreditar pela conta 12 bancos, 121 depósitos à ordem. E como história eu coloquei pela contabilização. E tenho trago aqui um caso prático para a melhor percepção, onde diz que a entidade Adonai Limitada LDA adquiriu um equipamento fabril a uma operação de locação financeira com uma vida útil de 10 anos. E diz que o preço de compra da máquina foi de 90.000 meticais, tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos com rendas pagáveis mensalmente e com uma taxa de juros de 5%. E como resolução, irei começar fazendo o lançamento náutica do locatório, onde como primeiro lançamento usa a conta 32 ativos tangíveis pela subconta 322 equipamento básico a débito no valor de 90.000 meticais, que é o valor referente à compra da máquina. E o segundo lançamento, acreditar a conta 46 que fala de outros credores, a subconta 4614 que fala de fornecedores de investimento de capital, e como estou a acreditar o valor de 90.000. E como história eu coloquei pela celebração do contrato. E de seguida calculei a taxa de juros, onde usei a taxa de 5% e nós sabemos que a vida útil estimada é de 10 anos, onde para calcular a taxa de juros levei o valor da aquisição da máquina de 90.000 e multipliquei pela taxa de 5%, que é a taxa de juros, e deu uma taxa de um valor de 4.500 meticais, que é o valor referente à taxa de juros. E de seguida fiz o segundo lançamento, onde usei a conta 46 que fala dos credores, a subconta 4614 que fala de fornecedor de investimento de locação de capitais, ou seja, locações, a debitar o valor de 90.000. E a conta também a debitar 69 que fala de gastos e perdas financeiras pela subconta 6919 que fala de outros juros no valor de 4.500 meticais, que é o valor referente à taxa de juros calculada já anteriormente. Em seguida fiz o lançamento a crédito da conta 12 bancos pela subconta 121 que fala dos depósitos à ordem. E como história eu coloquei pelo pagamento. E como terceiro lançamento usei a conta 65 que faz as amortizações do período, a subconta 651 de ativos tangíveis, acreditar pela conta 38 amortizações do período, pela subconta 382 de ativos tangíveis, pelas amortizações, onde debitei o valor de 9.000 e creditei o valor de 9.000, referente às amortizações do período. E, sem mais delongas, obrigado. Espero que tenham percebido.